Boa noite, amados, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um culto ao nosso Deus, culto profético. Eu peço que você abra seu coração, que você se renda ao Senhor. Esquece o que você não conseguiu resolver até agora, entrega na mão de Deus e se liga com o céu, porque Deus quer ministrar no seu coração. Então, uma palavra profética de Deus para a sua vida. Uma palavra que vai, com certeza, te renovar, te fortalecer, te animar. Então, eu quero te convidar a abrir a Bíblia. Antes de abrir a Bíblia, eu quero te convidar a orar. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por esse dia, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua presença, de podermos invocar o Teu nome, Senhor, com liberdade. Ó Deus, de podermos sentir a Tua presença quando Te invocamos. De podermos, Senhor amado, ouvir a Tua voz, que é mansa e delicada. Senhor Deus, venha falar aos nossos corações, Pai. Nós precisamos Te ouvir, nós precisamos de direção para as nossas vidas. Nós precisamos, Senhor, de entendimento da Tua palavra. Nos dá o discernimento, Pai, do que o Senhor quer nesta noite nos transmitir e nos ensinar. Pai, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus que o Senhor venha repreender todo o mal contra as nossas vidas. Que o Senhor venha tirar, Deus, tudo que não te agrada de nós. Perdoa os nossos pecados, Pai. Leva a nossa mente cativa ao Teu trono, Deus. E que a partir desse momento, somente o Teu Espírito tenha liberdade de falar aos nossos corações. É o que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora sim, nós vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo de número 19. Livro de 1 Reis, capítulo de número 19. Amém? Nós vamos ler o versículo 15. Não, o versículo 13. Só o versículo 13 está bom. Versículo 13. 1 Reis 19, 13 diz assim: E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Então veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Mas essa é uma passagem na vida de Elias que choca a gente pelo fato de Elias ter sido assim, o referencial de profeta no Antigo Testamento. Um homem corajoso, um homem que veio lá de Gileade, uma cidade pequena, era uma pessoa comum, uma pessoa que não tinha assim, muita credibilidade pela sua origem, que veio de um lugar simples, mas que por ter uma comunhão muito profunda com Deus, ele tinha um relacionamento em Deus baseado em grandes sinais, em prodígios, em sinais sobrenaturais. Era assim que Deus se revelava a Elias. E Elias, ele fazia muitos milagres no nome do Senhor. E Elias era muito corajoso. E Elias tinha muita fé. E ele era muito fiel a Deus. E um dia Elias vai ter com Acabe, o rei de Israel, e fala para ele: olha, Acabe, vai vir um tempo de seca na terra, não vai chover. Acabe era um rei mau, de uma índole má, e aí, para piorar a situação, ele se casa com uma princesa de Tiro. O pai dela era rei de Tiro e Sidom, Jezabel. Jezabel, ela era adepta de duas entidades demoníacas. Ela servia a Baal e servia a deusa Sera. Ela era impetuosa, ela era geniosa, ela era má,
ela era cheia de caprichos, de vontades, dominadora. A vontade dela tinha que prevalecer. E aí ela casa com Acabe por um acordo feito pelo pai de Acabe para acalmar uma situação que existia em Damasco em relação a Tiro, e ali eles fazem aquele casamento arranjado. Então ela propõe naquele momento daquele casamento que ela pudesse levar com ela a crença dela, a religião dela, o paganismo dela lá para o povo de Israel. E ela é autorizada a levar. Então ela manda levantar altares para os deuses que ela servia, e ela leva profetas de Tiro e Sidom para estar ali com ela, e ela se autodenominava profetisa. Na cabeça dela, ela era profetisa maior, né? E ela era manipuladora. Então, uma pessoa cheia de ódio, uma pessoa que cultuava, os cultos que eles praticavam eram baseados só em imoralidade e idolatria. Dá para imaginar, né, o cunho desses cultos, o que acontecia nesses cultos, né? E tudo permeava para o mal, para atender um paganismo que era tudo no coração daquela mulher, daquela princesa maligna. E a palavra de Deus diz que ela era de um jeito assim tinha um gênio tão forte, que uma certa vez Acabe desejou as terras de Nabote, que era herança familiar. E Nabote falou que ele não podia fazer negócio com aquelas terras. Acabe até se conformou, mas Jezabel não. Jezabel falou, você vai ter essas terras. E ela fez um arranjo tão bem feito, ela arrumou uma situação, ela arrumou uma cilada para Nabote, que esse foi julgado, condenado e morto. E assim eles tomaram a terra de Nabote. Então, eles dois juntos eram perniciosos demais, eram maus, reinava com um punho forte, né? Reinavam com injustiça. E a palavra de Deus diz que um dia Elias manda marcar um encontro com Acabe, foi ele que determinou o lugar onde Acabe se encontraria com ele, para avisar para Acabe que ia voltar a chover. Nisso começa uma situação onde Elias acaba indo parar lá em cima do Monte Carmelo, para provar para aquela nação que tinha entrado numa apostasia terrível. O povo já estava tão assim, com a cabeça tão virada, porque se você não tem um líder firme em Deus, você não vai ser firme em Deus. Se você segue uma liderança que ela vacila em dois pensamentos, cocheia em dois pensamentos, você também vai cochear em dois pensamentos. Ali existia Acabe, que era conhecedor da pessoa do Deus vivo, e tinha a Jezabel, que para ela os deuses dela teriam que ter o mesmo valor para o Deus verdadeiro diante do povo de Israel. Ela queria nivelar, sabe? Alinhar os deuses dela com o nosso Deus. Então, assim, o povo diante daquilo, o povo ficou perdido. E veio uma apostasia terrível sobre o povo. Elias percebe aquilo e ele fala, olha, vocês vão ter que escolher. Ou se para vocês Deus, Jeová for Deus, vocês vão segui-lo. Se para vocês Deus for Baal, segue Baal. A Bíblia fala sobre isso, que não se pode agradar dois senhores. Ou você aborrece um, ou aborrece o outro. Se é Deus, se é Baal. Se você está com Deus, você está com Deus e acabou. Você não precisa de mais nada, você não precisa de nenhuma outra pessoa, você não precisa de nenhuma outra entidade, você não precisa de nenhuma outra situação para alcançar a vitória em Deus. Deus é autossuficiente. Amém? E era o que
Elias estava tentando mostrar ali para o povo. E aí ele faz um desafio. Ele falou assim, bom, vamos então ver qual é o Deus que responde. O Deus que respondeu o desafio, a esse vocês servirão. Esse será o Senhor de Israel. E o povo disse, tá bom. Então ele mandou preparar o sacrifício, mandou os profetas de Baal e os profetas de Acera preparar outro sacrifício e deu a dianteira para eles invocarem esses deuses deles para que viessem receber o sacrifício. E a palavra de Deus diz que não aconteceu nada. Não se moveu uma palha, não caiu uma faísca sobre aquele sacrifício. E quando já não tinha mais o que se fazer, eles chegaram a se retalhar com chicotes, a derramar sangue do seu corpo ali em rituais, em invocações, em rogos a esses deuses pagãos, e esses não puderam responder. E agora Elias fala, então vamos lá, agora é Deus. Deus vai mostrar que Ele é Deus na vida de vocês. E o povo estava ali, apreensivo, né? Prestando atenção em tudo. E a palavra de Deus diz que quando ele ora, no verso de número 36 de 1 Reis 18, diz: sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje, porque tu és Deus em Israel, que sou eu teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Vejam bem, amados, quando ele invoca o Senhor aqui, ele chama o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Ele não fala Deus de Jacó, como Deus sempre se revela, né? O Deus sempre no Antigo Testamento ele está falando, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. E aqui ele diz assim, olha, o Senhor que é Deus de Israel, um país que é seu, que foi santificado pelo Senhor, que se tornou nação santa, povo escolhido, o Senhor que é o Deus desse povo, é o Deus dessa nação, o Deus de Israel, mostra hoje que eu sou teu servo, responde hoje para que esse povo conheça que tu és Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. E a Bíblia diz que naquele momento, irmãos, aconteceu algo sobrenatural, tremendo. Do céu começou a cair fogo. E aquele fogo veio e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Imagine você em cima do Monte Carmelo, cheio das dúvidas que às vezes passam pelo nosso coração mesmo, né? E nessa hora você vendo algo tão sobrenatural, tão maravilhoso, tão tremendo acontecendo. Imagine como você ficaria. Pois é, de boca aberta, né? Foi assim que o povo ficou. E a Bíblia diz que o que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então ali eles estavam declarando quem era o Deus verdadeiro, que não tinha como dividir aquela glória com mais ninguém, nem passar aquela glória para ninguém. O Senhor diz: a minha glória eu não dou a ninguém, eu sou Deus. E acabou. Quando Moisés lá no monte, lá no deserto, quando ele se depara com uma sarça ardente e o Senhor o chama e fala com ele e manda ele a Faraó para resgatar o povo de Israel, o povo hebreu que estava ali há mais de 400 anos escravo de Faraó. Moisés pergunta assim: Senhor, quando eu chegar lá, que Deus que eu vou falar que me enviou? Qual o nome que eu vou dar?
Deus simplesmente falou assim: diga, o eu sou te mandou. Amados, essa passagem para mim é uma das mais lindas da Bíblia. É uma das passagens mais fortes. Claro que tem a passagem da cruz que é tremenda, né? Estou dizendo uma das. É quando o Senhor diz para Moisés: eu não preciso de nomenclatura, eu não preciso me justificar, eu não preciso de títulos, eu não preciso de carteira de identidade, passaporte, CPF, carteira de motorista para dizer quem eu sou. Eu sou e acabou. E aí nesse eu sou, irmãos, a gente pode parar para pensar: o que Deus é? Tudo. Ele estava dizendo ali: eu sou tudo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o grande El Shaddai. Eu sou o Deus que provê. Eu sou o Deus que cura. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Criador de todas as coisas, o controlador do universo. Mas tem uma coisa que Deus ama dizer para nós e que nós devemos tomar essa verdade e imprimir ela no nosso coração e viver a cada dia enquanto estivermos aqui na terra. Ele diz assim: eu sou Pai. O nosso Pai, nosso Paizinho querido. E por aí vai. Se a gente for parar para lembrar de todos os nomes que Deus é chamado, tem uma lista, tem gente que faz um quadro, bota na parede, né? Elohim, né? Jeová Sabatani, por aí vai. Mas vamos pensar que Deus é um Pai amoroso e que não decepciona e nem abandona nenhum dos seus filhos. Pelo contrário, Ele cuida, Ele zela, Ele renova, Ele restaura, Ele abençoa, Ele socorre, Ele cura, Ele coloca de pé, Ele salva, Ele prepara para entrar nas mansões celestiais. E aqui, amados, o povo reconheceu que o único Deus que existe é o Senhor. Nesse momento, Elias não pensou duas vezes. Ele lançou mão dos profetas de Baal e falou que nenhum deles escape. Lançaram mão deles e Elias fez descer o ribeiro de Quizon e ali os matou. Mas mexeu com o dodói de Jezabel. Elias tocou nos queridinhos da princesa que trouxe de longe aquele profeta para dizer que Baal e Acera eram tão poderosos quanto Deus, que tinha até profeta. Elias foi lá e acabou com todo mundo. Quando Jezabel conta para Elias, quando Acabe conta para Jezabel o que aconteceu, Jezabel fica furiosa. Amados, ela foi desafiada. Os deuses que ela serviu foram desafiados, foram derrotados. Ela foi derrotada, ela foi envergonhada, ela foi humilhada diante de todos os súditos dela. Mas ela se arrependeu? Não. Sabe qual era o carro-chefe do ministério profético de Elias? Era o arrependimento. Era a mensagem que Elias costumava trazer, de arrependimento. E ele traz uma mensagem de arrependimento aqui, não só para o povo, mas para Acabe e para Jezabel também. No mínimo, ela tinha que reconhecer que o Senhor é o único Deus. E já que ela não queria servir a Deus, que ela queria continuar servindo Baal e Acera, que ela continuasse, mas que ela deixasse o povo servir a Deus e que ela não mexesse com Elias. Mas ela era má, o que regia o coração dela era ódio,
o que tinha dentro dela era maligno. E aí qual é a reação dela nessa hora? É ameaçar o profeta Eliseu. E aí ela não brinca. E o que ela falou foi muito sério ali. Eliseu ele começou a sofrer uma perseguição de morte. E se ele não sai dali, ele não ia escapar. Porque Jezabel não estava brincando. Quantas vezes, amados, o inimigo vem com tanta fúria contra as nossas vidas que nós temos que arrumar um escape. Porque senão ele consegue nos atingir. E ele vem até contra a nossa integridade física. Ele vai na nossa integridade moral, espiritual, e vai agindo, e vai lançando as setas, vem com os bombardeios dele, até tentar nos derrubar, nos destruir, nos matar, porque ele veio para isso, para matar, roubar e destruir. Mas Elias, o que ele faz? Vai embora, ele sai correndo. Choveu, antes dele ir embora, ele fica ali esperando a chuva. A Bíblia diz que eles sobem ao monte, põem o rosto entre os seus joelhos, e ali eles estão numa posição de oração, esperando a chuva. E por 7 vezes ele manda o moço dele ir reparar o que está acontecendo no céu. Até que vem uma nuvem pequena e ele fala, pronto, acabou. É o sinal de que a chuva já vai cair. Ele manda avisar Acabe e aí vem a ameaça de Jezabel. Ele sai, vai embora, ele se levanta e foge. Aí ele chega até Berseba. Quando ele chega em Berseba, ele vai ao deserto e ele caminha um dia no deserto. Para a noite, cansado, com medo, sozinho, preocupado, ele se assenta debaixo de um zimbro e ele diz, chega, Deus, chega, basta. E ele pede a morte. Ele fala, tira minha vida, me leva, porque eu não aguento mais, pois não sou melhor do que os meus pais. Me leva para a terra onde os meus pais estão sepultados. E aí a Bíblia diz que ele deita e dorme. Quando ele acorda, é com o toque de um anjo que diz, levanta-te e come. O Senhor preparou uma refeição para ele. E ele viu que tinha na cabeceira dele um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água no deserto. E a Bíblia diz que ele comeu, bebeu, tornou a deitar-se. Quando ele acordou de novo, tinha outra refeição. Veja como Deus cuida dos seus, amados. O que Elias precisava ali, o Senhor estava provendo na vida dele no sobrenatural. Nós não falamos que Elias era uma pessoa que tinha um relacionamento com Deus baseado no sobrenatural? Pois é, e o sobrenatural continua acontecendo aqui. E a Bíblia diz que ele come de novo, aí ele já fica fortinho, né? 2 refeições, o almoço, o café da manhã, e o Senhor fala, agora você levanta, come, porque o seu caminho vai ser muito longo. E a Bíblia diz que ele caminha, irmãos, 40 dias, 40 noites com a força daquela comida e daquela bebida, até chegar no Monte Horebe, no Monte de Deus, que é chamado também de Monte da Revelação. E aí é que a coisa fica boa. É nesse momento é que Deus muda a forma de se relacionar com Elias. Vamos ver? A palavra diz que ele entra numa caverna, passa a noite, e aí ele escuta o Senhor perguntar para ele, o que fazes aqui, Elias? E a Bíblia diz que ele responde, ai, eu tenho muito zelo pelo Deus Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirar.
Ele estava dizendo ali, eu estou vivendo um momento de grande solidão. Ficou eu. Estou sozinho. Não tem mais ninguém. Não tem ninguém que compartilhe comigo momentos que a gente possa estar buscando a tua presença, falando das suas maravilhas. Não tenho nem companheiro de oração. Eu não tenho ninguém que caminhe comigo, que tenha a mesma fé que eu, que sirva o mesmo Deus que eu sirvo. Todos morreram. E aí a palavra de Deus diz que Deus se manifesta perante ele. Deus fala para ele assim, sai para fora, neste monte, perante o Senhor. E aí o Senhor passa, e quando o Senhor passa, a palavra de Deus diz que veio um vento forte, que fendia os montes e quebrava as penhas, aquele vento que destruía rocha, era pedaço de pedra para tudo quanto é lado. Mas a Bíblia diz que Deus não estava no vento. Depois veio um terremoto, mas a Bíblia diz que Deus também não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. E Deus falou, Deus também não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E é aqui que eu quero parar para refletir na mudança de Deus, da forma de Deus se comunicar com Elias. Vejam, agora Deus fala com Elias e Deus fala com uma voz mansa, delicada. Deus estava mostrando ali para Elias, Elias, cuidado para você não ficar olhando só para os sinais, porque eu não estou nos sinais, eu produzo os sinais. Quantas vezes, amados, a gente está baseado numa revelação, numa profecia, num sinal, e a gente está dizendo, Deus está nisso. Não. Deus fez isso. Deus mostrou isso. Deus está promovendo isso. Mas ele não estava nem no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Ele estava numa voz mansa e delicada. E aí Deus fala para Elias pergunta para Elias de novo, o que fazes aqui, Elias? E ele responde a mesma coisa. E o Senhor fala assim, volta pelo caminho de Damasco, volta para o deserto de Damasco, chegando lá unge Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E ele disse também, amados, que ele guardou profetas, que Elias estava errado, que não morreram todos os profetas. O Senhor tinha guardado profetas, escondido profetas que não foram atingidos pela fúria de Jezabel. Mas Elias não sabia disso. Às vezes, amados, Deus está agindo de um lado e Ele não está mostrando para a gente. E Ele não está falando para a gente. E a gente do outro lado está se sentindo só, está se sentindo abandonado, está se sentindo derrotado, está se sentindo acabado. Enquanto Moisés chorava ali, Elias chorava ali dentro daquela caverna, Deus estava trabalhando para fazer com que Elias tivesse um recomeço. O Senhor trouxe uma restauração para a vida de Elias, o Senhor renovou a vocação de Elias e o Senhor voltou Elias para o serviço de profeta em Israel. Ele falou assim, volta para o deserto. Vocês vejam que sempre tinha um deserto na história. Ele passou 40 dias caminhando, ele estava no deserto, passou 40 dias caminhando até chegar no Monte da Revelação. E agora ele tem que voltar para o deserto até chegar em Damasco. E a Bíblia diz que ele partiu
E a caminho ele achou quem? Eliseu. E ali ele já chama Eliseu para acompanhá-lo. Aquele homem que estava só, agora ele tem um companheiro. A Bíblia diz que antes ele tinha um serviçal, agora ele tem um colega, um profeta, que vai falar a mesma língua que ele, que vai trazer o mesmo entendimento das coisas que ele tem. Porque na vida do profeta é assim, irmãos. Enquanto as pessoas estão vendo as coisas de uma maneira assim toda natural, o profeta ele está conseguindo enxergar algo mais profundo, aquilo que está no nível espiritual. E o Senhor vai dando um entendimento. Às vezes a gente tem uma visão ou uma revelação, como você quiser chamar, e a gente fica assim meio parado, assim, o Senhor fala, isso aí é para você entender essa e essa e essa situação. E Deus revela as coisas assim de uma maneira extraordinária. E Ele fala na palavra dEle que não há nada que esteja em oculto, que não venha a ser revelado através dos pequeninos, os profetas. Deus tem um cuidado todo especial com o profeta. Mas o profeta também passa por solidão. O profeta passa por depressão. O profeta tem medo. O profeta é perseguido. Às vezes o profeta se isola. Às vezes o profeta não quer falar com ninguém. Às vezes o profeta se acha sozinho, acha que não tem mais ninguém para estar ali com ele na presença do Senhor. Por tudo isso aqui o profeta passa. Foi um episódio na vida de Elias muito difícil. De tamanha depressão, medo, pânico, pavor, ansiedade. Veio tudo junto, solidão, tudo ficou escuro. Imagine ele dentro daquela caverna. O que tinha ali dentro daquela caverna? Só escuridão. Ele não tinha nada ali dentro. Ele não tinha onde ele pudesse se apoiar, onde ele pudesse encostar, que fosse algo tranquilo, visível e aconchegante. Ele estava no escuro, ele estava num lugar sombrio, distante de tudo e de todos. Ele estava ali se escondendo. Mas se Deus não viesse ali se revelar a ele, o que ia acontecer com Elias? Ele poderia morrer de depressão dentro daquele lugar. Mas, amados, Deus nunca vai deixar o seu filho, um dos seus filhos, abandonados, à mercê do acaso, à mercê da depressão, de qualquer situação de medo, de pânico, de pavor, de ataque, de ameaça. Antes, amados, aquele que ameaçou vai ter que prestar conta com Deus por ter tocado os profetas, os pequeninos de Deus. E foi isso que aconteceu com Jezabel. Não imediatamente. Ela ainda continuou reinando, ela continuou ainda tendo influência forte sobre Israel, manipulando o esposo dela, até que aconteceu o que o profeta Elias profetizou a respeito deles. Ele disse que Acabe morreria e os cães lamberiam seu sangue. E Jezabel teria o seu corpo comido por cachorros. E assim aconteceu. Acabe morreu e o sangue que caiu no carro dele, os cachorros lamberam. Depois, um dos oficiais do exército de Israel tomou o reino, limpou a casa dessa família de Acabe e mandou jogar Jezabel pela janela do palácio. Ela caiu morta. Jeú, né? Ele fez a refeição, depois ele fala, vai lá e enterra aquela filha de um rei. Ele nem admite que ela tinha sido, que ela ainda ali, até aquele momento, era rainha de Israel. Ele não dá a ela esse título. Ele simplesmente fala, ela era filha de um rei, então ela merece um enterro. Quando foram pegar o corpo de Jezabel para enterrar, só tinha o crânio, as mãos e os pés. A sua carne tinha toda sido comida por cachorro. Elias, o que aconteceu com ele?
Deus tirou ele da depressão. Deus restaurou a vida de Elias. Deus usou para levantar profetas. Deus ali preparou um momento. Ele continuou agindo no sobrenatural. Porque Elias, amados, ele representava assim um Moisés. Moisés não foi usado para abrir o Mar Vermelho para o povo passar. Elias abriu o Rio Jordão. E o primeiro milagre que Eliseu fez quando ele assumiu o lugar de Elias foi também de abrir o rio. E a Bíblia diz que Elias, ele esteve ali com o Senhor na transfiguração, no monte da transfiguração. Uma das pessoas que estavam com o Senhor Jesus ali era Elias. E Elias, ele conversou com Jesus, ele até assim trouxe palavras de alento e tudo para Jesus naquele momento ali. E até chegaram a dizer que Jesus era o Elias, né? E quando Jesus estava saindo ali crucificado, falaram assim, por que você não pede para Elias vir te salvar e tudo? Então, assim, para vocês entenderem qual era o papel, o que Elias representava e o que Elias era para Deus. Então, amados, quando chegou o momento eu falei que ele tipificava Moisés, porque no momento em que o Senhor o arrebatou, ele estava num lugar próximo ao lugar onde o corpo de Moisés foi arrebatado, onde Moisés foi recolhido pelo Senhor. Então, a gente vê assim um grande homem de Deus, um grande profeta, um homem cheio de fé, um homem ousado, que não teve medo dos 900 profetas que vieram de Tiro e Sidom, 450 de Baal e 450 de Acera, não é isso? 400 de Acera, estou sendo corrigida, 850 profetas. E ele não teve medo, mas quando ele recebeu a ameaça de Jezabel, aquilo foi pesado demais. Mas Deus viu até onde ele podia suportar e Deus deu a ele o escape, Deus deu a ele o suporte, Deus deu a ele a direção, Deus revelou-se a ele de uma maneira totalmente nova, uma maneira linda, uma maneira suave, porque numa hora que você está com um problema desse, que você está amedrontado, que você está se sentindo solitário, que você está isolado numa caverna, do que você precisa? De uma voz suave, como diz aqui, né? Como foi a voz do Senhor, mansa e delicada, sabe? Aquela voz ali falando com amor, com um pai amoroso, sem cobrar nada, sem brigar, sem questionar, sem apontar, sem acusar, mas só amando. Amando e falando, volta. Volta porque você não está derrotado. E essa é a palavra profética de Deus para a sua vida nessa noite. Deixa Deus te restaurar a sua vocação. Deixa Deus restaurar o seu coração. Deixa Deus te levar de volta a Israel para fazer o que Ele quer que você faça, o que Ele te chamou para fazer. O Senhor te levantou na terra. O Senhor fez de você uma pessoa especial para Ele, única, exclusiva. E o Senhor fala com você mansamente, suavemente. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tomo pela mão direita e te digo, não temas. Eu te ajudo, eu te esforço, eu te fortaleço com a minha destra fiel. Vai. Se for para passar pelo deserto, pode passar, não tenha medo, eu vou passar com você. Se lá no deserto você não tiver comida, eu vou te dar comida. Eu mando meu anjo levar comida para você. Vou te dar água. Se você precisar de dormir, dorme. Eu espero você acordar. Eu te dou comida de novo. Mas deixa eu te levar para o monte da revelação. Amados, é a coisa mais gloriosa que tem. É ouvirmos a voz do nosso Deus. É recebermos revelações dos céus. Às vezes eu acordo com a voz falando no meu ouvido. E vem uns assuntos assim que eu falo, meu Deus, essa hora da madrugada. E Deus falando para mim, ora nesse assunto aí, que eu quero agir.
e eu oro, aí volto a dormir. Às vezes eu nem me levanto da cama, até porque os dias estão muito frios. E ali no meu cantinho mesmo, eu falo com meu Pai, porque eu sei que Ele me escuta. E eu sei que Ele me atende. Oh, queridos, é glorioso demais você acordar de manhã com o Espírito Santo falando ao seu ouvido. E Deus te falando assim, olha, mais um dia, mas é um novo dia. Fica firme, porque tudo isso vai passar. Você não está só. Tem tantos profetas que eu guardei. Numa geração adúltera e perversa, numa geração idólatra, numa geração apóstata. Eu guardei muitos dos meus. Oh, saudade do encontro de profetas. Tão bom. Onde o Senhor vai usando um, vai usando o outro, vai enchendo os vasos, vai tomando vasos para falar. Oh, xaramá, soda, canta, alabás. E o Senhor diz, ei, espere em Deus. Bota sua boca no pó, clama ao Senhor. Mas confia nele. Entrega todos os seus caminhos ao Senhor. E não tenha medo do inimigo. Não tenha medo das ameaças. Não tenha medo do que o mundo está enfrentando. Oh, queridos, a gente só tem que lembrar que quem controla tudo é o Senhor. Hoje eu conversando com meu filho por mensagem, ele falou, mãe, o que é isso, mãe? Até em ilhas longínquas, lá na Austrália, lugar que quase não tem gente, está contaminado. Eu falei, meu filho, é assim mesmo, Deus com certeza tem um propósito nisso aí. Eu estava vendo uma reportagem falando dos cientistas que todos os anos vão para a Oceania para fazer pesquisa. Esse ano eles não vão para não contaminar lá, para não correr o risco de levar a Covid-19 para lá. Então o mundo está assim no suspense, no medo, no pavor. As pessoas estão assim, muitas entrando em desespero. Às vezes a gente precisa ir na rua, quem está na rua sabe como que é, quem sai. Você vê uma pessoa sem máscara, vai dando uma tremedeira até assim, meu Deus, como se a máscara também fosse a solução. A gente sabe que ajuda, mas que se não for Deus na nossa vida, né? Grandes riscos corremos, mas olha, confia em Deus. Ele está guardando você, Ele está guardando a sua casa. Ele está te restaurando, Ele está te colocando de pé, para que você cumpra o propósito para o qual o Senhor te chamou. O Senhor, nesta noite, Ele visita a sua alma. Ele entra lá no profundo do seu coração, para restaurar as veredas, para te tirar o medo, para tirar a tristeza, a solidão. Quem diz que você está só? É impossível você ficar só. Por mais que te falte uma pessoa do seu lado, você não está só. Porque Deus está aí com você. E Ele não vai te deixar só nem um minuto da sua vida. Até a consumação dos séculos. É a promessa de Deus para as nossas vidas. Então levanta a tua cabeça. Reaja. Jezabel já foi dominada pelo Senhor. Esse espírito maligno que vem para trazer morte, destruição, para entrar nos relacionamentos com imoralidade, para entrar com a apostasia, a idolatria. O Senhor já dominou, o Senhor já lançou por terra. E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Deus está levantando pessoas para andar com você, que pense como você, que ore como você, que profetize como você, que sirva a Deus como você. Pessoas para te levar para mais perto de Deus, para um relacionamento maior com Deus. Toma posse disso nesta noite, em nome de Jesus. Está tão bom aqui que fui olhar o relógio ali, nossa hora está bem em cima. Então, amados, vamos orar, né? Vamos falar com Deus. Assim como Deus foi na vida de Elias, Ele vai agir na minha e na sua vida nessa hora, amém? Oremos ao Senhor. Pai querido,
Louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome que é santo. Deus de glória, de misericórdia, de poder. Nós queremos te pedir em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha de encontro aos nossos corações, vai de encontro à vida daqueles que estão se sentindo solidão, Pai, daqueles que estão tristes, angustiados, daqueles que entraram numa caverna escura, daqueles que não estão achando nem a saída, daqueles que estão esperando um terremoto, um fogo, um vento forte, para ver um agir sobrenatural, para te ver, Pai. Mas, Deus, sabemos que todos vão te ver numa voz mansa e suave. Fala a cada coração, Deus, acalma, acalenta, conforta, cura, restaura, sara. Ora, machei, decanta, labai. Senhor, Elias veio de Gileade. Gileade é um lugar que tem um bálsamo de cura. Mas ele precisou do Senhor, Pai. Ele precisou da tua mão, ele precisou, Senhor, do cuidado do Senhor, ele precisou de um momento especial com o Senhor, de um encontro com o Senhor, para que ele fosse restaurado, porque é o Senhor que tem o verdadeiro bálsamo. Oh Deus, e vai derramando nos corações, eu te peço esse bálsamo, vai tirando a ansiedade, vai tirando toda a dor da alma, toda a aflição, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toda a fobia, todo medo, Pai, todo desejo de morte, vai repreendendo agora em nome de Jesus, Pai, e coloca, Deus, disposição, ânimo, vontade de viver, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, coloca alegria, coloca paz. Oh Deus, coloca, Senhor, um novo tempo para o coração de cada um agora, Pai, um caminho novo para que os teus filhos venham trilhar, uma esperança, Senhor, renascendo em cada coração, eu te peço, segura nas mãos de cada um, Pai, coloca de pé, restaura a alma, restaura o espírito, restaura o físico, Deus, restaura a fé, Pai, restaura a comunhão contigo, para a glória do teu nome, Pai, eu te peço, e eu quero profetizar aqui, Senhor, na vida de todos os meus irmãos, Pai, uma cura, um milagre, uma restauração, que todo espírito de depressão, que todo espírito imundo de enfermidade, de tristeza, de dor que veio para abater, espírito de morte, eu ordeno, vai embora agora. Pode sair em nome de Jesus. Eu profetizo o teu povo restaurado, Deus. Eu profetizo a tua igreja de pé, fortalecida, alimentada pela tua palavra, animada, motivada para cumprir a tua vontade, para cumprir Marcos 16, o teu ide, para ir levar uma palavra de salvação e de vida eterna àqueles que necessitam. Que o Senhor derrame uma unção de cura sobre cada vida, e que ao abrir da boca, ao clamar, ao tocar, que as pessoas sejam curadas, que elas sejam restauradas, em nome de Jesus, meu Deus, é o que eu te peço, e assim eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Essa oração da fé, receba, levanta a sua cabeça, sai da caverna e vai ungir as pessoas aí que Deus mandar, vai fazer a obra que Deus mandar você fazer, amém? Porque Deus é contigo, e o tempo de chorar já passou, agora é um tempo de reconquista no Senhor, em nome de Jesus. Amados, nós já vamos encerrar, queremos agradecer mais uma vez a presença de todos e dizer que é muito bom estar aqui com você, com a presença do Pai. A gente não sente aquele calorzinho humano do abraço, mas a gente sente o calor do Espírito Santo que nos une. Nós somos unidos com cordas de amor pelo Senhor. E isso é tremendo, isso é um mistério da igreja, né? Unir pessoas de todos os lugares, de vários pensamentos, de pessoas de tudo quanto é jeito, né? E a gente se tornar um em Cristo. Nós somos um agora, servindo ao Senhor. E eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus
por estarmos aqui reunidos na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, que você continue conosco, continue nos dando essa força para que a gente possa continuar esse trabalho de ministração da palavra do Senhor, fazendo a obra para a qual o Senhor nos chamou. Que você continue nos ajudando também financeiramente. O seu dízimo, a sua oferta é muito importante para que a gente possa continuar a obra de Deus. E que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus multiplique 100 vezes mais na sua vida tudo o que você colocar no altar de Deus, tudo que você ofertar, tudo que você dizimar, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar fazendo a última oração, encerrando esse culto, e não vamos sair da presença do Senhor, não, vamos continuar em espírito. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te entregar esse culto, que o Senhor receba, Deus, que suba diante de ti como incenso suave as tuas narinas. Oh Deus, eu te glorifico por cada vida que o Senhor alcançou nesta noite, que o Senhor restaurou nesta noite, que o Senhor avivou nesta noite. Pai, em nome de Jesus, continua derramando da tua graça, do teu poder sobre as nossas vidas. Guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, guarda o nosso sono, guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Livra, Pai, de todo mal, livra de toda doença, de toda contaminação por qualquer tipo de vírus, bactéria, seja lá o mal que for, que o Senhor venha nos livrar. Aqueles que estão acometidos pela Covid-19, Pai, eu te apresento mais uma vez e te peço, cura, meu Pai. Liberta, Senhor, desse laço de enfermidade, desse laço de doença e de morte. Traz, Senhor, de volta para a vida, com saúde, fortalecido no Senhor, para glorificar o teu nome, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, amados? Vamos receber a bênção apostólica. Levanta-se a sua mão, estende para receber. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as ricas e doces consolações do Espírito Santo, seja com todos agora e para todos sempre. E todos digam amém. Que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor e um beijo no seu coração.